Então, isso é muito importante numa organização, porque é um processo que define uma interação, né? Uma soma de interesses de um lado e de outro. As pessoas não podem ficar alheias umas às outras. As pessoas têm que interagir, têm que conversar, têm que discutir. Então, eu vejo a importância disso nesse fato de que agora o gestor vai conversar com a pessoa que está trabalhando com ele e os dois vão dialogar. Não acredito que seja isso, né? Os dois vão dialogar sobre quais são os itens da avaliação de um em relação ao outro, que podem ser analisados e estudados. O que é que a gente quer, o que se quer na vida, eu acho, na casa da gente, no trabalho da gente, na sociedade como um todo, é uma vida em paz, uma vida tranquila, né? Onde se definam no caso, onde se definam as formas de agir. Se eu não conversar com o meu pessoal e disser para ele, olha, gente, eu gosto que isso seja feito assim, né? E eles não conversarem comigo e disserem, olha, eu não gosto quando você faz isso, o Neto, ele vive dizendo isso para mim. Se eu não gosto que a senhora puxe a minha orelha. Mas eu puxo a orelha dele de vez em quando, mas eu digo para ele por que eu puxo, entendeu? E a gente conversa e se ajusta, né? Então, a definição, eu acho que, em relação ao gestor, a maior preocupação é realmente essa. É definir qual a competência do gestor em relação às pessoas que são superiores hierárquicas a ele e definir a competência das pessoas que estão subordinadas ao gestor para saber que resposta elas podem dar. É o chamado feedback, né? Então, é isso do que eu entendo, porque eu não entendo muita coisa disso, também tenho que confessar, né? De repente eu posso ter falado uma besteira e o professor vai corrigir, mas é assim que eu vejo, né? E assim que eu fui ano passado, foi ano passado? Foi ano passado, vender esse peixe nas varas, né? Então, como é que vai ser, o que é que você vai fazer? Não se assuste porque você vai ser avaliado. Eu não posso dizer, porque eu sou a presidente, ninguém pode me avaliar. Não, pode sim. Pode sim, porque é do meu trabalho que vai depender a atividade do outro. Então, é essa forma que eu queria passar para vocês, tranquila, de se admitir uma prática que é uma prática que visa um bem-estar, que visa estabelecer uma paz e definir o que é que eu, no meu trabalho, posso fazer e o que vocês, no trabalho de vocês, podem fazer, uns em relação aos outros, né? Professor, se eu falei alguma tolice, né? O senhor pode me corrigir. Bom, eu desejo a vocês uma boa reunião, né? Agradeço. O professor veio de São Paulo, acho que não gosta que eu fale para ele de professor, mas como eu já tive aula com ele, né, então eu já me considero aluna dele, né? Então é isso, que vocês tenham uma boa reunião e que os frutos sejam realmente assim acolhedores e efetivos para o tribunal, que a gente é muito comentado lá fora, a maioria dos tribunais não faz isso, não é, Neto? O Neto é chamado volta e meia para falar sobre gestão por competência. Então, acabou que nós nos transformamos numa referência. Mas para que nós continuemos a ser considerados uma referência, é preciso que vocês façam a parte de vocês, né? Então, é isso que é importante. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Eu peço licença, porque eu tenho pessoas me esperando lá, certo? Eu tenho, tá vendo? Tá. Pessoal, bom dia a todos, então. Bom, complementando tudo que a doutora disse há pouco, nosso objetivo hoje é formalizarmos o que é a última das etapas de implantação de tudo que nós temos feito ao longo dos últimos anos. É importante usar um pedaço da fala da doutora no seguinte sentido. Vocês são, sim, uma referência para os outros regionais e para outros órgãos no que se refere a todo esse trabalho. Eu tenho passado por vários regionais, 9ª, 19ª, 20ª, tenho outros consultores na 5ª, na 15ª, na 1ª, e só se fala no que é o trabalho desenvolvido pela 8ª região.
Vocês são referência, sim, no que se refere à Justiça do Trabalho. Vocês estão muito à frente dos outros tribunais e vocês têm sido admirados, espelhados e copiados. Estão aqui o Tiago, o Neto, que não me deixam mentir, em relação a todas as procuras que têm sido feitas a eles em relação a todo o trabalho que nós temos feito. Significa que o trabalho que tem sido feito em gestão por competências aqui no tribunal tem trazido muito êxito. Tivemos um primeiro ciclo lá entre 2009 e 2010, onde só gestores foram avaliados. Tivemos lá identificação de questões comportamentais, de questões técnicas, alinhamentos em relação ao cumprimento de tarefas. Tivemos uma série de ações de capacitação, todo um programa de formação de gestores que aconteceu nos últimos meses. Esse trabalho agora começa a acontecer para os servidores. Fizemos o ciclo de avaliação agora no primeiro semestre e os retornos já estão acontecendo, virão ainda com mais força a partir das próximas semanas. E hoje o nosso objetivo é explorarmos o que é a última das perspectivas, a perspectiva de resultados. Como é que vai ser a nossa dinâmica hoje? Vou explicar para vocês tudo o que nós fizemos até aqui. Vou falar para vocês em que consiste essa perspectiva de resultados. Vocês vão ver, na verdade, que não é nada além do que vocês já conhecem, que, na verdade, é um entendimento sobre cumprimento de metas. Para a maior parte de vocês aqui presentes, principalmente os que representam áreas judiciárias, esse conceito de metas já existe porque vocês já têm lá as metas do CNJ, do CSJT, então, e que já são cumpridas, já estão sendo cumpridas ao longo dos últimos anos. Qual é a novidade? Não basta apenas as áreas judiciárias terem metas. Estamos trazendo também propostas de metas para as áreas administrativas. Por que propostas? E por que, na verdade, para as áreas judiciárias elas já são definidas? Né? Em relação às áreas judiciárias, como eu falei há pouco, CNJ, CSJT, o próprio planejamento estratégico do tribunal já tem as suas definições, que já estão sendo e são cumpridas ao longo dos últimos tempos, ao longo dos últimos anos. Já são informações muito bem definidas, só são ajustadas ano após ano, de acordo com o que tem sido feito no tribunal e de acordo com as mudanças no planejamento estratégico, que inclusive foi aprovado recentemente o novo planejamento estratégico. Só que o tribunal não é apenas área judiciária, tenho também a área administrativa. E eu preciso que as áreas administrativas também tivessem essas metas, esses resultados a serem atingidos. Por isso dessa proposta. Estamos trazendo a formalização das metas judiciárias, estamos trazendo propostas de metas para as áreas administrativas, para que tanto um segmento quanto o outro da instituição caminhem de forma alinhada para que todos os objetivos do tribunal sejam atingidos de forma efetiva. Tudo bem por enquanto? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa história. Não é novidade para vocês essa tela. Tudo isso é o que nós estamos construindo. Nós já, de 4 perspectivas que nós temos ali na parte de cima da tela, lembrando que esse aqui é o nosso objetivo final, nós já trabalhamos as questões técnicas, ou seja, nós já identificamos quais devem ser os conhecimentos específicos, qual deve ser a bagagem técnica de cada servidor, com o objetivo de subsidiar o trabalho que deve ser realizado. Nós já identificamos qual deve ser a bagagem comportamental e também já entendemos qual está sendo a entrega comportamental de cada servidor, bem como identificamos qual tem sido a entrega técnica de cada servidor. Identificamos também quais devem ser as responsabilidades de cada servidor. E identificamos no momento seguinte com que qualidade essas responsabilidades, as atribuições do dia a dia estão sendo cumpridas. Falta agora, então, implementarmos essa 4ª caixinha. Quais são e quais devem ser as metas de cada unidade para que todo o trabalho, todos os objetivos do tribunal sejam cumpridos de forma efetiva? Tudo isso vai nos dar, como vocês já sabem, a visão da entrega efetiva do servidor.
com base num valor numérico que nós chamamos de CDS, o coeficiente de desempenho do servidor. Só voltando um pouquinho no contexto, deixa eu explicar essa história para vocês. Como é que nós temos a história da avaliação? Imaginem lá que esses sejam os resultados que eu obtive na minha avaliação. Eu atingi 70% de entrega nas questões técnicas, 80% de entrega nas questões comportamentais, 90% de entrega nas minhas metas e 100% de entrega lá nas minhas responsabilidades. Só a título de curiosidade, nós precisamos entender o peso que cada uma dessas perspectivas tem. No caso de vocês, esse peso ele é equivalente, ele está valendo 25 para cada uma das perspectivas. Como é que eu defino esse peso? Eu distribuo 100 pontos pelas perspectivas que eu tenho, com o objetivo final de entendermos qual é a entrega efetiva do servidor. Tiro então 20 pontos de 70%, 20 de 80%, 30 de 90% e 30 de 100%. Eu, na verdade, divido um número pelo outro, Tenho 14, 16, 27 e 30 pontos que somados me dão 87 pontos ou 87%. O que significa tudo isso? Quando nós tivermos, e como nós já temos parte dessas informações nessa primeira linha chamada avaliação, o que eu direciono? As minhas ações de capacitação. Nós vamos entender de forma clara, e já estamos entendendo de forma clara, onde é que eu devo capacitar mais o meu servidor? Mais no lado técnico, no lado comportamental, em relação ao cumprimento de metas ou em relação ao cumprimento de tarefas? Quando nós tivermos esse número final, o tal do coeficiente de desempenho, nós vamos direcionar melhor, nós teremos informações para direcionar de forma efetiva as políticas de gestão de pessoas. Essa parte ela está sendo construída. Nosso foco continua sendo a capacitação, o alinhamento, a manutenção do alinhamento do servidor em relação a tudo que precisa ser feito. Tudo bem até aqui? Estou indo rápido. Vamos lá, vamos continuar. Consequências finais de todo esse trabalho. Imaginem o seguinte, que essas 5 fatias do círculo, elas estão com cores diferentes, mas imaginem as 5 fatias como sendo as competências que eu, como servidor, preciso ter. Dessas 5 fatias, eu tenho essas 2 primeiras aqui do lado direito que estão alaranjadas e possuo essa terceira aqui do lado esquerdo. Eu não tenho essa avermelhada aqui. Quais são as consequências de todo esse trabalho, tudo que nós estamos fazendo? Vamos entender o seguinte. As 3 primeiras representam aquilo que o meu posto de trabalho exige. Então, considerando essas 3 primeiras competências, eu tenho as 2 da direita e não tenho a do meio. O que significa então? As 2 primeiras que eu possuo mais e que são exigidas pelo meu posto de trabalho representam o meu desempenho. Aquilo que eu preciso mostrar para o tribunal, aquilo que eu preciso entregar para a minha instituição, que me é exigido. A competência avermelhada. No fundo, vocês estão me ouvindo? A competência avermelhada, que eu não tenho, mas que me é exigida, representa o seguinte. Um termo em inglês chamado GAP, que na verdade significa de uma forma bem clara, necessidade de capacitação. Aonde eu preciso ser direcionado? Aonde eu preciso ser capacitado? Por fim, há uma última competência, lá do lado direito. Aliás, do lado esquerdo, do meu direito, né? Do esquerdo de vocês. Eu possuo, mas a posição que eu ocupo não existe. Qual é a tradução dessa informação? Quais são os meus pontos fortes? Aonde é que eu estou atuando? Onde é que eu estou entregando além daquilo que me é exigido? Em que aspectos eu estou apresentando mais conhecimento do que aquilo que eu exige? O que significa toda essa informação?
Não nos basta entender apenas quais são os pontos fracos. Eu preciso entender também quais são os pontos fortes, para que eu possa aproveitar essa força de trabalho da melhor forma possível. Até mesmo porque, como a doutora comentou há pouco, uma parte importante desse trabalho, e nós já tivemos um encontro esse ano falando sobre isso, é o tal do feedback. No momento do feedback, cabe a vocês, não apenas abordar os pontos limitativos de cada setor, ou os pontos de desenvolvimento. Nós precisamos também abordar os pontos fortes. Como quando nós estamos conversando com o filho, né? Não basta só dar bronca, preciso reconhecer aquilo que ele faz de bom. Junto aos nossos liderados, a ação precisa ser a mesma. Tudo bem por enquanto? Todo mundo ouvindo nos extremos aí, você me ouve também? Então tá bom. Vamos entender o seguinte. De forma geral, quais são os objetivos da implantação desse programa de gestão por competências? Nós precisamos identificar a efetiva contribuição de cada servidor com o intuito de direcionarmos de maneira precisa as informações referentes à capacitação, referentes ao desenvolvimento. Nós precisamos ter informações precisas para alimentarmos o famoso PAC. O que é o PAC? O Plano Anual de Capacitação. Se esse direcionamento não for preciso, se nós não tivermos informações para direcionarmos... Bom, vamos continuar por aqui. Melhora, né? O que é o PAC? O Plano Anual de Capacitação. Se nós não tivermos diretrizes precisas para direcionarmos a construção desse PAC, as capacitações que virão para os servidores vão levar os servidores para um lado e nós queremos atingir o outro lado. Nós precisamos, então, como eu já disse em várias reuniões que tive com vocês ao longo desses últimos meses, ao longo dos últimos anos, que toda essa estrutura que nós construímos aqui, independentemente de estarmos falando de unidade judiciária ou de unidade administrativa, seja real. Voltei. As informações precisam ser reais. As diretrizes que nós construímos, as expectativas que nós construímos em relação ao cumprimento das atribuições, aos comportamentos exigidos, lembram lá da história do gosto, não gosto, ideal seria, que nós fizemos aqui no auditório, as exigências técnicas e agora em relação ao cumprimento de metas, tudo isso precisa ser real. É a única forma de nós trazermos esse alinhamento para os nossos liderados, para as nossas equipes. Objetivos de hoje, do nosso encontro, do nosso rápido encontro, apresentarmos a vocês, gestores, e formalizarmos uma proposta para as metas a serem atingidas, para que nós consigamos compor a perspectiva de resultados. E mais do que compormos a perspectiva de resultados, nós precisamos deixar claro aos nossos servidores o que se espera deles. Todos os servidores sabem que existe lá um planejamento estratégico, onde trace as diretrizes do tribunal, o que o tribunal espera daqui até 2020. Nossa, parece tão longe, né? Só que passa muito rápido. Eu preciso entender qual é a minha contribuição para que o planejamento estratégico seja cumprido. E é isso que nós precisamos levar para as pessoas. Nós precisamos alinhar esse entendimento e precisamos trazer as pessoas para junto dessa estratégia. Pergunto a cada um de vocês, na condição de gestor, como é que você quer ser visto pela sua unidade, pela sua equipe e até mesmo pelo tribunal? Que legado você, gestor, quer deixar para o tribunal? Que legado você, gestor, quer deixar para a sua equipe? Alguém que possui um saber superior, um saber supremo e que fica lá distante, alguém inacessível, inalcançável? Ou você, gestor, você, gestora, quer ser visto e reconhecido
como alguém que atua junto à equipe, que traz desenvolvimento para a equipe, que atua de forma alinhada à sua equipe. Eu imagino, apesar de não ter nenhuma resposta, mas eu imagino que cada um de vocês quer ser lembrado com base na segunda figura, certo? Então, se o sentimento de cada um de vocês é esse, vem uma mensagem importante. Não se faz gestão de pessoas de maneira isolada. Todo esse trabalho foi falado ao longo dos meses, ao longo dos anos. Nós estamos numa etapa muito importante. Não é apenas responsabilidade da área de recursos humanos, nunca foi. Da área de recursos humanos, da área de gestão estratégica, ou apenas uma diretriz lá da presidência, desde a doutora Formigosa, que foi quando nós começamos os nossos trabalhos, passando pela gestão do doutor Alencar e agora a doutora Odete. Todo esse trabalho ele é feito de forma participativa, foi assim desde o início e vai continuar sendo. Gestão de pessoas se faz para as pessoas, mas principalmente com as pessoas. Significa o seguinte, não se faz gestão de pessoas de forma isolada. Não é o RH que vai conduzir as ações de forma isolada, sentadinho lá na sua mesa, né, tranquilo na frente do computador. Isso acontece de forma participativa. Cada um de vocês na condição de gestão é também gestor de pessoas. Se não sabiam, sejam bem-vindos à nossa área de gestão de pessoas. Gestão de pessoas se faz com gestores, com o trabalho desenvolvido pela equipe de gestão. E só assim nós teremos ações de um RH estratégico, servidores atuando de forma integrada, para que nós tenhamos como consequência um tribunal da 8ª região, cada vez mais atuante, sendo cada vez mais entendido como uma referência, admirado pelos seus pares, admirado pelos demais regionais. É a única forma de fazermos gestão de pessoas. Por que dessa conta aqui para vocês? Mais uma vez, uma pergunta que eu já fiz outras vezes em outras situações. Dá para o Tiago lá, como gestor da unidade de gestão de pessoas, atuar lado a lado com a sua equipe, junto a cada servidor, em cada canto do estado, unidades aqui da capital, unidades do interior, com o objetivo de entender méritos, deméritos de cada servidor, pontos fortes, pontos de melhoria de cada servidor? É possível? Matemática pura. Quantos servidores nós temos hoje na instituição? Quantos? 1.200. Números oficiais do RH, quantos? Quase 1.400. Então tá ali. Tiago, quantas pessoas você tem na sua equipe? 35 pessoas. Matemática pura. Aproximadamente 1.400 por 35. Dá para cada um dos 35 estar ali, lado a lado com gestores, com servidores, acompanhando o dia a dia? Não dá, né? Então, prezados gestores aqui presentes, mais uma vez, bem-vindos ao RH. Existe uma contrapartida. Assim como vocês precisam ser uma extensão do RH lá na ponta, junto aos seus liderados, junto às suas equipes, as áreas de gestão, não só recursos humanos, a área de gestão estratégica, as áreas de apoio, TI e outras mais precisam ser uma extensão daquilo que vocês são no dia a dia para os seus liderados. Se não houver este vínculo de parceria entre vocês gestores, as suas equipes e as áreas de apoio, tudo que eu estou falando aqui vai para a gaveta. É investimento
muito alto é o investimento, não só financeiro, mas o investimento de tempo, das várias ações que nós já fizemos. Alguns dos gestores aqui presentes estão acompanhando de forma muito presente tudo que nós fizemos desde o primeiro ciclo, lá em 2009. Nós já estamos em 2014. Muita coisa já foi feita para pararmos agora. Vamos continuar nossa história aqui. Então, mais uma vez, esse precisa ser um novo cenário. Queremos que não só vocês gestores, mas as unidades como um todo atuem, não cada uma para um lado, mas todas elas caminhando juntas. Dentro das áreas, principalmente, começa por aí. Eu preciso olhar primeiro para a minha equipe. Eu preciso que os meus servidores atuem de forma alinhada. Consequentemente, eu vou me alinhar às outras áreas. Como uma consequência maior, o tribunal todo atuando de forma alinhada às expectativas, certamente nós teremos resultados mais expressivos, mais significativos. Seremos ainda uma referência ainda maior para os demais órgãos. E cumpriremos de fato lá os nossos objetivos de sermos uma das melhores instituições para se trabalhar e de melhores resultados. Tudo bem? Vamos continuar nossa história. Como eu disse para vocês no início, nosso objetivo hoje é falarmos sobre a perspectiva de resultado. Em que consiste aquela perspectiva de resultado? Mensuração de cumprimento de metas. Para entendermos então o que vai ser essa perspectiva, precisamos entender o que é meta. A meta é aquilo que eleva a instituição de um patamar para outro, com prazo definido e sendo mensurado por meio de indicadores específicos. Então, vamos imaginar o seguinte: estamos nessa linha aqui, resultado atual. Definimos qual é a meta, a melhoria planejada. Vamos alcançar essa meta, vamos atingir um melhor resultado. Se todas as unidades conseguirem cumprir com as suas metas, com seus compromissos de qualidade, com seus objetivos, o tribunal terá um patamar mais elevado em relação ao que é a instituição. Será visto internamente pelos seus servidores, será visto pelos demais órgãos de controle como um órgão de excelência. E é isso que nós estamos buscando. Meta, então, não é um padrão de realização de uma atribuição. Nós identificamos lá atrás quais tarefas devem ser feitas por cada servidor, considerando os postos de trabalho a serem cumpridos, a serem preenchidos. Aquelas atribuições que constantes lá na matriz de competências, aquilo é o nosso arroz com feijão. Aquilo lá consistem as nossas obrigações. O que deve ser feito por nós, cada um de nós no dia a dia. Análises específicas, elaboração de relatórios, ações específicas que o meu dia a dia exige, o atendimento ao jurisdicionado, tudo que faz parte do meu dia a dia. A meta está ligada lá à diretriz estratégica, ao planejamento estratégico. Ou seja, o que eu devo fazer no meu dia a dia para fazer com que a minha unidade dê um salto de um patamar para outro. Para que nós sejamos unidades melhores, para que nós tenhamos, consequência, um tribunal melhor. Essas metas, elas podem ser individuais ou coletivas. Neste início de trabalho, para essa perspectiva, todas as metas serão coletivas. Nós não teremos metas lá do servidor, nós teremos metas da área. A cada um de vocês, gestores, caberá a atribuição de identificar qual vai ser a contribuição de cada membro da equipe para que a meta da área seja cumprida. Mas a meta será coletiva. Uma meta da área como um todo. Só para vocês entenderem, lá na frente, fazendo uma analogia lá com o nosso processo de avaliação de desempenho, nós temos lá então as 4 perspectivas. 3 delas, questões técnicas, comportamentais e responsabilidades, são e continuarão sendo medidas de forma individual.
Ou seja, qual é a minha entrega comportamental, qual é a minha entrega técnica e qual é a minha entrega em relação às minhas atribuições, às minhas responsabilidades. A perspectiva de resultados vai ter um acompanhamento de forma coletiva. Qual foi o resultado que a minha área atingiu em relação às metas? Foram cumpridas, não foram cumpridas? Em que percentual foram cumpridas? O que atrapalhou? Quais foram as variáveis que interferiram nesse cumprimento? Se foram cumpridas, com que prazo, com que qualidade? E aí o servidor vai ter lá o seu coeficiente de desempenho, como foi falado no início, mais uma vez com base lá nas 4 perspectivas. Só para vocês entenderem o que nós já fizemos até aqui, para que vocês tenham um entendimento de todo o trabalho construído e o que virá, o que está por vir. Lá no início das ações foi feita lá uma divulgação de todo o trabalho, de todas essas perspectivas, de tudo que seria feito. No momento seguinte foram identificadas, descritas e mapeadas atribuições, competências técnicas, ou seja, conhecimentos específicos exigidos para cada servidor, formação acadêmica no nível ideal, para que todo o trabalho identificado seja feito. Foram construídas no momento seguinte as competências comportamentais do tribunal e foram identificadas essas competências para cada posto de trabalho. Houve no início do ano o momento da avaliação de servidores, de gestores, no que se refere a comportamentos, questões técnicas e responsabilidades. Estamos na fase do feedback. Alguns já aconteceram, outros vão acontecer ainda, mas nós estamos nesse alinhamento, como a doutora trouxe. Virão na sequência ações de capacitação e o acompanhamento por parte de gestores, RH e servidores. Estamos acrescentando a todo esse processo a perspectiva de resultados, que vai ser mais um item a ser mensurado. Então, teremos lá a identificação das responsabilidades dos servidores, qualidade da entrega, a identificação da bagagem comportamental, a identificação da bagagem técnica e, por fim, a identificação do cumprimento das metas. Tudo isso, mais uma vez, para que tenhamos a certeza do alinhamento dos nossos servidores junto às expectativas, do alinhamento dos servidores, considerando tudo o que se espera para que nós possamos direcionar as ações de capacitação. As políticas virão num segundo momento, ainda sem prazo definido. Tudo bem? Está todo mundo entendendo? Está todo mundo aqui ainda? Está todo mundo já pensando no jogo? Prometo ir só até às 6 da tarde, tá bom? Brincadeira, estamos terminando. Como eu havia prometido para o pessoal do comitê, essas reuniões seriam curtas mesmo. E não só pelo dia de hoje, mas porque a mensagem é rápida mesmo. Para que vocês entendam agora, alguns exemplos de metas que eu vou apresentar para vocês. Lembrando que as metas judiciárias, elas são um desdobramento direto lá das metas nacionais e das metas institucionais. Já foram definidas e já foram aprovadas lá no 2º Fórum de Gestão Estratégica, que aconteceu em abril desse ano. Fazem parte do planejamento estratégico vigente e muitas delas, se não todas elas, já são de conhecimento das áreas judiciárias. Estamos apenas formalizando isso para que vocês levem essa informação para os seus servidores. Por que de levar essa informação para o servidor? Muitas vezes o servidor ele não sabe por que ele está fazendo determinada atividade. E aí você pergunta para ele, mas por quê? Fulano, você está fazendo isso dessa forma? Aí a resposta é mais ou menos a seguinte: eu estou fazendo assim porque me disseram que para que fosse feito dessa forma. Porque o Neto, quando trabalhava aqui, ele fazia dessa forma. Antes dele, o Tiago trabalhava aqui e fazia da mesma forma. Então hoje eu estou fazendo assim também. Porque eles fizeram assim e sempre deu certo. Será que é esse o entendimento que nós queremos que as pessoas tenham? Ou será que nós precisamos que as pessoas façam o trabalho que lhes é delegado, está sendo delegado, para que elas, fazendo com que elas compreendam os porquês desse trabalho? Tudo o que nós fazemos aqui tem um motivo.
a prestação de um atendimento jurisdicional de qualidade, de forma célere. É isso que nós queremos lá fora, que as pessoas reconheçam o nosso tribunal como um tribunal que gera resultados expressivos para a sociedade, que faz a justiça do trabalho acontecer. Então, vamos lá, só voltando aqui, metas judiciárias. Foram extraídas lá das metas nacionais, do planejamento estratégico do tribunal, já foram aprovadas e já são de conhecimento comum. Metas administrativas. Nós tínhamos um problema. Nós precisávamos formalizar essas metas administrativas. Nós não tínhamos tempo hábil para montarmos fóruns de discussão junto aos gestores das áreas administrativas. Então, nós estamos trazendo propostas. Tendo feito a leitura lá das metas nacionais, das metas institucionais, identificamos de que forma as áreas administrativas podem contribuir para que os objetivos do tribunal sejam atingidos. Então, nós estamos, mais uma vez, trazendo propostas que precisam ser alinhadas junto à área de gestão estratégica, para que vocês levem esse conhecimento para os seus liderados. Então, mais uma vez, são propostas considerando os objetivos institucionais. No entanto, deverão ser alinhadas e validadas por vocês, gestores de cada unidade. E elas foram identificadas com o objetivo de contribuir para o alcance das metas nacionais e institucionais da 8ª região. Como é que nós fizemos para identificarmos essas metas? Nós tínhamos 3 possibilidades. Temos lá a meta nacional, a meta institucional que precisava ser definida. Poderíamos desdobrar essas metas. Como o planejamento foi aprovado nesse ano, não daria tempo de fazermos isso. Poderíamos utilizar indicadores de qualidade para as planilhas que cada um de vocês validou conosco. Mas nós optamos por um caminho mais simples, identificamos compromissos de qualidade. Quais compromissos as áreas poderiam e deveriam assumir para que consigamos, como eu falei, elevar o patamar de entrega do tribunal de um nível para outro nível, subir o nível de entrega deste regional. Aí aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho lá metas referentes às secretarias de vara do trabalho, sede, fora da sede, com ou sem o formato, as ações ligadas ao PJE. Temos ali, até 2020, reduzir para 40% a taxa de congestionamento na fase de execução no 1º grau até dezembro de 2020. O que está amarelinho aqui, que deveria estar aqui abaixo, é a entrega deste ano, 2014. Atingir até dezembro de 2020 10 ações anuais voltadas a estimular a celebração do acordo trabalhista nas fases de conhecimento e execução. Qual deve ser a entrega em 2014? Depois nós temos essa entrega ano a ano, até chegarmos em 2020. Ou seja, não é um desafio arrojado demais para este ano. E ainda estamos considerando mais uma seguinte informação. Estamos em junho. Então, para esse ano, a entrega desse ano ela não está sendo apertada. Essa análise já foi feita, considerando o que é possível para esse ano. Considerando que nós já estamos no meio do ano. E o que será possível para os anos seguintes. Esse percentual, inclusive, já considera que muitas ações ou ações específicas já foram feitas nesse ano. Então, ninguém vai entrar devendo. Exemplo de proposta de meta administrativa. Estou usando aqui a área de licitações. Alcançar um índice de pelo menos 70% em sustentabilidade nas licitações. Alcançar 95% de aplicação dos recursos orçamentários estratégicos ao final de cada exercício. E aí a mesma coisa, os percentuais de entrega para cada ano. Não dá espaço nesse momento para que eu explore todas as metas, em que eu apresente as metas de todas as unidades. O que é importante? Quais são os próximos passos? Eu tenho numa próxima tela, vou deixar isso claro para vocês. Na segunda-feira, na próxima semana, no dia 23, cada um de vocês vai receber um e-mail com as metas específicas da área. Pedido deste que vos fala. Entre em contato com a área de gestão estratégica para sanear qualquer tipo de dúvida, para sanar qualquer tipo de dúvida. E, principalmente,
para que vocês consigam entender de que forma essas metas poderão ser medidas. Isso não cabe a nós definirmos, cabe a vocês dizerem. Vocês vivem o dia a dia. Se nós fizéssemos todo o trabalho por nós, o trabalho seria feito pela famosa metodologia PGA, né, que eu já apresentei para vocês, a famosa metodologia por goela abaixo. Não funciona dessa forma. Tem que ser feito de forma participativa. Nós precisamos que vocês digam, vocês nos sinalizem como é que esse trabalho vai ser medido. Essa é a melhor meta? De repente vocês podem dizer, não, não é o melhor caminho. Eu tenho um outro indicador, ou esse indicador para esse momento não é possível. Precisamos alinhar essa história. Precisamos entender qual é o melhor caminho. Vocês precisam nos dizer para que nós possamos ajudá-los nessa construção, para que todos os servidores consigam entender de forma específica, de forma precisa, qual é o impacto de cada ação que ele faz a partir do momento que ele passa lá da porta para dentro do tribunal. Isso precisa ser claro para todas as pessoas. Vamos lá. Linha do tempo. O que nós precisamos fazer então daqui para frente? Como eu falei, metas administrativas e judiciárias foram identificadas. As judiciárias já faziam parte de um contexto que nós já tínhamos. As administrativas são propostas. Precisamos validar essas informações com vocês. Segunda ação, este nosso encontro. Estamos apresentando essas informações para que vocês levem essas metas para os seus liderados. Lembrem, somos todos gestores de pessoas. Etapa seguinte, dia 23 de junho, conhecido popularmente como segunda-feira da semana que vem. Vocês vão receber essas metas por e-mail. Terão até o dia 30 para esclarecer essas informações junto à equipe de gestão estratégica. E até o dia 30 também, nesse esclarecimento, para definir que indicadores, quais são os pontos de checagem para acompanhamento dessas metas. Vocês vão traçar juntos essa informação com a equipe de gestão estratégica. Por que do apoio da área de gestão estratégica? Primeiro, porque é a área que acompanha todo o planejamento estratégico. Segundo, porque eles têm toda uma didática para ajudar vocês na construção desses indicadores, o entendimento de que forma vocês podem construir essas informações. Continuando, prazo para apresentação e formalização dessas metas junto aos seus liderados. Nós estamos prevendo ali até 10 de julho. Até porque esse ano só tem basicamente mais 2 eventos, né? O término da Copa do Mundo, a eleição. Feliz 2015. Tem o Sírio, é verdade, é verdade. Aqui em Belém temos o Sírio. Importantíssimo. Eu ainda não consegui acompanhar o Sírio, mas eu sempre vejo pela TV. Mas eu ainda vou passar uma festa aqui de Sírio com vocês. Tudo bem, pessoal? Era essa a mensagem, tá? Então, mais uma vez, quero contar, como sempre contei, com o apoio de todos. Esse material vai ser enviado para vocês também. Havendo dúvidas, me procurem. Havendo dúvidas, procurem o comitê de implantação, a equipe de gestão estratégica. Estamos à disposição para qualquer eventualidade, qualquer situação. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas, comentários? Eu vou ficar preocupado porque ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo, né? Ou a terceira opção que cabe para hoje. Estamos pensando no jogo, né? Pessoal, estou à disposição. Amanhã nós vamos ter outras 2 turmas desse mesmo trabalho. Se alguém quiser me procurar, se alguém quiser procurar a equipe de apoio, estou aqui à disposição. Obrigado por hoje, bom dia para todos, bom jogo para todos. Nos vemos aí nas próximas etapas.